Oi, gente, estou de volta com mais um exercício para determinar domínio de uma função logarítmica, que é o seguinte: determine o domínio da função f de x igual a log de x ao quadrado menos 4x na base x menos 2. Então, se você ainda não viu o exercício 27, que é um vídeo anterior a esse, dentro da playlist de logaritmos, você pode descer na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link desse exercício. Eu recomendo que você comece por ele, porque é uma versão um pouco mais simplificada desse exercício que nós vamos ver aqui, tá? Então, como eu falei lá, eu vou repetir aqui rapidamente. Eu sei que logaritmo de A na base, de B na base A, ele existe se e só se o a base é positiva e diferente de 1, e o B é positivo. Então, é isso aqui que nós vamos levar em consideração para a gente determinar o domínio, tá certo? Eu vou apagar para a gente ter aqui mais espaço para escrever. Ok, então voltando aqui. Então, reparem, eu tenho que ter a base, que é x menos 2, maior que 0 e diferente de 1. Então, eu vou logo escrever aqui as condições de existência do logaritmo. Condições de existência. Então, primeiro é x menos 2 é maior que 0 e x menos 2 é diferente de 1. Tá? Eu tenho que ter essas duas condições. Deixa eu mudar aqui de cor. Depois, o logaritmando, que é esse aqui, ele tem que ser maior que 0. Então, x ao quadrado menos 4x é maior que 0. E aí, nós temos que trabalhar essas duas condições e verificar quais são os valores de x que vão respeitar ambas as condições. Porque repara que o valor de x que eu encontrar, ele tem que satisfazer que a base é maior que 0 e diferente de 1, e tem que satisfazer que o logaritmando é maior que 0, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora trabalhar cada um desses separadamente. Vamos começar, então, pela primeira condição. X menos 2, primeira condição. Primeira condição, x menos 2 maior que 0. E x menos 2 diferente de 1. Bom, x menos 2 maior que 0, isso aqui é uma desigualdade bem simples, uma inequação de primeiro grau. Se eu passar esse menos 2 para o outro lado, vai ficar x maior que 2. E se eu resolver essa equação aqui, x menos 2 diferente de 1, se eu passar o menos 2 para o outro lado, vai ficar somando x diferente de 1 mais 2, que implica que x é diferente de 3. Então, note bem, dessas duas condições, a gente extrai que x é maior que 2 e x diferente de 3. Ok? Deixa eu salientar aqui. Então, é a primeira condição, tá certo? Eu vou estudar agora a segunda condição, que é essa função quadrática aqui, e depois nós vamos fazer um gráfico para analisar exatamente quais são os valores de x que vão fazer parte do domínio dessa função. Então, eu vou reservar essa resposta que tivemos aqui e vou passar para a segunda condição. Vamos mudar aqui de cor. Então, segunda condição. Eu tenho que x ao quadrado menos 4x tem que ser maior que 0. Deixa eu confirmar. X ao quadrado menos 4x é maior que 0. Bom, novamente, o que eu quero fazer? Como no exercício anterior, isso aqui é uma função quadrática. E o gráfico dessa função quadrática a gente sabe que é uma parábola.
Então, vamos analisar como é essa parábola, tá certo? Bom, essa parábola ela cruza o eixo x ou não, então a gente tem que analisar isso. Quais são as raízes dessa função quadrática? Então, x ao quadrado menos 4x igual a 0. Se eu colocar x em evidência, vai ficar x que multiplica x, que dá x ao quadrado aqui, menos 4, que dá x vezes menos 4, dá menos 4x, ok? Igual a 0. Então, eu sei que x igual a 0 ou x igual a 4. São as duas raízes da minha equação quadrática, tá? Ou seja, a parábola passa por 0 e 4, x igual a 0 e x igual a 4. Então, como é que é o gráfico dessa parábola? Vou fazer aqui rapidinho. Aqui dá x igual a 0 e aqui dá 4. Então, minha parábola, ela tem concavidade para cima, porque o coeficiente de x ao quadrado é positivo. Então, minha parábola é assim, né? Ok? Bom, então, ela tá meio, deixa eu fazer aqui. Então, minha parábola, ela é assim. Tá? Mais ou menos. Tá meio feinha, mas é assim, a cara dela. Aí, eu quero saber qual a parte dessa parábola, vamos olhar aqui para a condição que tem que satisfazer, qual a parte dessa parábola é positiva. Então, ela é positiva quando? Vou aumentar aqui. Ela é positiva nesses intervalos aqui. Reparem que nesse intervalo entre 0 e 4, ela está abaixo, aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. Ela está abaixo do eixo x, logo ela é negativa, tá? Então, qual é o intervalo em que ela é positiva? X menor que 0. Ou x maior que 4. Então, nesses dois intervalos aqui, ela é positiva, tá? Bom, então aqui é o meu segunda condição que eu vou trabalhar. Então, nós temos uma condição para base, que é essa primeira aqui, essa aqui, e temos uma condição para o logaritmando, que é essa daqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa saber quais são os valores de x que respeitam a1 e a2 simultaneamente, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a primeira condição, que eu vou chamar aqui de 1, de novo. E vamos fazer aqui a representação gráfica dela. Então, a primeira condição é x maior que 2 e x diferente de 3. Então, eu vou colocar aqui em amarelo, aqui 2, aberto, tá? Porque x é maior que, e x não pode ser igual a 3, então, eu vou colocar 3 bem aqui. Ok? Então, x tem que ser maior que 2, mas ele não pode ser igual a 3, tem que ser diferente de 3. Então, ele vai ser aberto em 2 e aberto em 3, e x tem que ser maior que 2. Pronto. Então, primeira condição está feita. A segunda condição, vamos fazer outra reta aqui. Ok, a segunda condição é x menor que 0 e x maior que 4. Então, vamos colocar 0 e 4 aqui na nossa reta. Então, 0 vai ficar aqui. 4, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 3, e 4 vai ficar mais ou menos por aqui. Ok, então, x menor que 0 é essa região aqui. X maior que 4 é essa região aqui. Então, a pergunta que eu faço é, quais são os valores de x que satisfazem ambas as condições, tá? Então, é isso que a gente tem que ver aqui. Então, o que a gente vai procurar? São os valores de x que estão nas duas representações aqui. Reparem que, quando o x é menor que 0, ele tem aqui na condição 2, mas não tem aqui. Então, não funciona para os dois.
Quando o x está entre 2 e 3, essa região aqui, ela está na primeira condição, mas não está na segunda condição. Então, não funciona. Entre 3 e 4, ele está na primeira condição, mas não está na segunda condição. Então, novamente, não funciona. Quando o x é maior que 4, então ele está na segunda condição e está na primeira condição. Então, ok, ele está nas duas condições, ele respeita as duas condições. Então, a interseção vai ser x maior que 4, tá? Então, o domínio da minha função vai ser x maior que 4, a gente pode representar assim, x pertencente a R, tal que x é maior que 4, ou, que é a mesma coisa, o intervalo que é aberto em 4 e vai até mais infinito, tá? Lembrando que a nossa função, lembrando aqui em cima, é o logaritmo de x ao quadrado menos 4x, tá? Na base x menos 2. Então, o domínio dessa função é x tem que ser maior que 4, tá? Bom, e o exercício, então, termina aqui. Até o próximo vídeo.